E aí, pessoal, tudo bem? Então, caiu no nosso colo essa situação bastante crítica, muito delicada, que merece toda a nossa atenção e a nossa inteligência emocional para enfrentarmos. Não apenas a questão clínica da patologia do coronavírus, nem os óbitos que já aconteceram espalhados pelo planeta e de forma bastante exponencial, mas também a nossa capacidade de enfrentamento de situações difíceis, imprevistas e que vão exigir de nós todos, pelos 4 cantos do mundo, estratégias para tipo a vida continua com o menor prejuízo possível, privilegiando a responsabilidade, a saúde das pessoas que eventualmente convivem conosco, transitam pelos nossos ambientes corriqueiros. Por decisão da Croton, as aulas foram suspensas e, de minha parte, vou gravar essa web aula de forma a explicar para vocês de uma maneira mais didática possível. Me perdoem a qualidade do vídeo, de uma forma muito rápida. Eu acabei tomando essa decisão e acredito que os demais professores também o farão. Então, hoje nós estaríamos em sala de aula presencial, nossa 5ª aula, 19 de março, quinta-feira. Justamente para fazermos alguns exercícios com relação à distribuição de Poisson. Eu já havia antecipado a vocês essa pequena fórmula muito singela que nos permite calcular probabilidade de uma variável aleatória ocorrer dentro de uma distribuição discreta. E o nosso propósito é vermos casos práticos. Então, por exemplo, nós sempre precisamos na distribuição de Poisson ter uma média baseada numa memória de cálculo. E essa média irá nos permitir calcular a probabilidade futura de acontecer aquele evento com um indicador com um número aleatório. Exemplo, a média de pessoas que adquirem um seguro num banco é 3 por hora. Então, esse número 3 representa a média. E o que nós queremos calcular? Uma probabilidade de, no futuro, serem vendidos exatamente 4 seguros. Numa outra situação, serem vendidos menos de 2. E na minha terceira opção, 2 ou mais. Então, só recapitulando, aqui na fórmula, nós temos a média, representado por 3 horas, e a variável aleatória, que é a que a gente quer conhecer, é a possibilidade de vender 4 seguros numa hora. A média é 3, mas eu quero saber como será possível vender 4. Qual é a possibilidade que eu tenho de vender 4 seguros em uma hora? Então, a nossa fórmula, probabilidade de 4, que é o número que eu quero, vou elevar o E no expoente média ao negativo, vezes a média elevado ao expoente da variável aleatória que eu quero encontrar, são 4 seguros, dividido pela fatoração do número aleatório que eu quero encontrar, que no caso é 4. Calculando, aplicando essa fórmula, eu vou encontrar 0,168. Como a pergunta é probabilidade, eu tenho que transformar esse número em percentual. Vezes 100, 16,8%. Aqui na calculadora, eu mostrei para vocês, na calculadora científica, como que é possível elevar E num expoente negativo, Shift e N, sinal de menos, o número que eu estou procurando. Aqui eu coloquei menos 2. No exemplo anterior seria Shift e N menos 4, que é o que eu gostaria de encontrar. Bem, a outra pergunta que eu fiz era qual a probabilidade de vender em uma hora menos de 2.
Aqui um pouquinho de interpretação, né? Se é menos de 2, é 0, nenhum seguro, ou 1, para ser menos do que 2. Significa que eu terei que aplicar a fórmula 2 vezes e somar. P de 0, então eu apliquei a fórmula, E elevado à média negativa, menos 3, vezes a média elevado ao expoente da variável que eu quero encontrar, 0, dividido pela fatoração do número aleatório que eu quero encontrar, que é 0. Mais, eu vou somar, eu quero 0 e 1. E elevado ao expoente da média negativa, menos 3, vezes a média elevada ao número aleatório que eu quero encontrar, que é 1, dividido pela fatoração do número que eu quero encontrar, a variável aleatória que eu quero encontrar, 1. Aplicando a fórmula, somando os dois, eu tenho 0,199, ou seja, 19,91%. Terceira questão. Qual a probabilidade de vender em 1 hora mais de 2 seguros? Essa pergunta soa a alguns estudantes, mais de 2 é um número infinito. Seria impossível, professora, de calcular fórmula para todos esses números infinitos. Gente, pensem bem. Quando estamos falando de uma probabilidade, nós temos o máximo, que seria 100%. Então, se eu quero mais de 2, basta eu calcular qual é o percentual menos de 2 e este percentual encontrado diminuir de 100%. Neste caso, eu já calculei menos de 2. Se vocês recordarem, menos de 2 era o 0 e 1, ou seja, 19,91. Então, 100% menos 19,91 é o que resta para mais de 2. Nossa resposta, 80,09%. Aqui nós temos um outro exemplo. O número médio de falhas numa máquina de corte é 4 a cada 48 peças. Considerando 24 peças, eu não quero 48. Qual a probabilidade de exatamente 3 falhas? Neste caso, a única diferença é calcular a média corretamente. Se para 48 peças eu tenho 4 falhas, para 24 eu tenho X, uma regra de 3. Logo, a minha nova média é 2 e não 4. Respondendo a pergunta, exatamente 3. Não é nem mais, nem menos. Então, probabilidade de 3 é E elevado ao expoente média negativa, menos 2, vezes a média elevada ao número aleatório que eu quero encontrar, 3 falhas, dividido pela variável aleatória que eu quero encontrar, 3, fatoração. Ou seja, 18,04%. A outra pergunta é menos de 3 falhas, ou seja, 2 falhas, 1 falha ou nenhuma falha, 0. Então, é só recalcular P2 mais P1 mais P0. Vocês podem calcular para exercitar. Um outro exemplo. Um saque atende em média 6 chamados por hora. Qual a probabilidade deste saque atender nenhum chamado durante 1 minuto? Da mesma forma, se aqui a média está apresentada por hora e a pergunta é por minuto, só devemos recalcular a média. 6 chamados em 1 hora é 6 chamados em 60 minutos. Quantos chamados em 1 hora? De novo, uma regra de 3. 0,1 chamado por minuto. E se eu quero nenhum chamado, eu tenho que calcular probabilidade de 0. Vamos à fórmula. E elevado ao expoente menos negativo, né, menos do número aleatório que eu quero encontrar, 0,1, vezes o número aleatório que eu quero encontrar, perdão, gente, deixa eu começar. E elevado à média negativa,
vezes a média elevado ao número aleatório que eu quero encontrar, no caso 0, dividido por fatoração do número aleatório que eu quero encontrar, 0. Calculando essa fórmula, eu vou chegar à probabilidade, lembrem-se de dividir por 100, a probabilidade de ter nenhum chamado em 1 minuto é de 90,48%. Em determinado processo de fabricação, normalmente 10% das peças são rejeitadas na qualidade. Utilizando Poisson, determine a probabilidade de produzir 10 peças com 2 rejeitadas. Veja bem, se normalmente 10% das peças são rejeitadas, neste enunciado não se fala em média. Para aplicar Poisson, eu preciso de média. Se eu vou fabricar 10 peças e normalmente 10% são rejeitadas, 10% de 10, a minha média é 1. E a variável aleatória é 2 peças rejeitadas. Então, a probabilidade de 2, exatamente 2, nem mais nem menos. Aplicando a fórmula, E elevado ao expoente negativo da média, vezes a média elevado ao expoente da variável aleatória que eu quero encontrar, que é o 2, dividido por fatoração da variável aleatória que eu quero encontrar, 2. Aplicando a fórmula, 0,1839 multiplicando por 100 para apresentarmos uma resposta em percentual, 18,39%. Supondo que uma empresa tem informações a cada 1.000 produtos vendidos, 2 são devolvidos pelo cliente. Qual a probabilidade de 2 clientes devolverem a compra? Bem, nós já temos aqui uma média pronta, 2, e a probabilidade que eu quero encontrar é 2. Basta aplicar a fórmula direta, E elevado no menos negativo da média, vezes o número aleatório que eu quero encontrar, a média elevado ao número aleatório que eu quero encontrar, dividido pelo número aleatório que eu quero encontrar, fatoração, 27,07%. Supondo que uma empresa tem informações que a cada 1.000 produtos vendidos, 2 são devolvidos pelo cliente. Qual a probabilidade de existirem menos de 2 devoluções? É o mesmo caso de antes, porém a pergunta agora é menos de 2. Continuo com a média 2. Se é menos de 2, eu tenho que calcular a probabilidade de 0 e de 1. Aqui eu calculei a de 1, aqui eu calculei a de 0, somo as duas e eu tenho 40,6%. Mesmo enunciado, porém, qual a probabilidade de existirem mais de 2 devoluções? Aquele conceito do 100%, nós não podemos passar de 100%. Então, se é mais de 2, eu tenho que calcular 0, 1 e 2 e subtrair de 100%. Aqui eu já tinha calculado 0 e 1. E aqui eu tinha calculado exatamente 2. Então, eu vou somar 27 com 0,7, mais as 13 com 53, e eu vou ter mais a própria 27,07, porque P0 é 13, probabilidade de ter uma é 27 com 0,7, a probabilidade de ter 2 devoluções é o mesmo percentual, 67 com 67. Subtraindo do 100%, que é o máximo que eu posso ter, será o restante, o que exceder de 2 devoluções, mais de 2. 3, 4, 5, 8, 9, 10, ou seja, 32,33. Um servidor de internet recebe em média 5 mensagens por hora. Qual a probabilidade de chegarem 5 mensagens por hora? A média é 5 e eu quero calcular a probabilidade de ter 5. Muito fácil, apliquemos a fórmula.
E elevado à média negativa, menos 5, vezes a média elevada ao número aleatório que eu quero encontrar, que também é 5, dividido pelo número aleatório que eu quero encontrar, fatoração, também é 5. Aplicando, eu vou ter 17,55%. A média é 5, mas observem que a probabilidade de eu ter 5 é 17,55. Um servidor de internet recebe média de 5 mensagens por hora. Qual a probabilidade de chegarem 10 mensagens em 1 hora e 50? 1,50. Então, aqui eu tenho que fazer uma nova média. 5 em 1 hora, 5 em 1 hora e 50 vai ser 7,50. 7,50 será a minha nova média. E eu quero encontrar a probabilidade de ter 5 mensagens por hora. Basta aplicar a fórmula E elevado à média negativa, menos 7,5, vezes a média elevada ao expoente que eu quero encontrar, que seriam 10, dividida por fatoração de 10. Aplico a fórmula 8,58%. Um servidor recebe 5 mensagens por hora. Qual a probabilidade de chegar em menos de 2 mensagens em meia hora? Se eu recebo 5 em 1 hora, vou fazer vezes 0,5. Meia hora, pessoal, não é 0,30. É centesimal. A gente tem que pegar o 30 e dividir por 60 para ter a hora centesimal. Então, 5 vezes 0,5, eu tenho uma nova média, 2,5. Metade, né? Seria fácil de fazer o cálculo até de cabeça, mas é importante ressalvar esse aspecto de hora centesimal. E eu quero a probabilidade de menos 2 mensagens. Portanto, eu tenho que calcular P0, P1. P0, vou aplicar a fórmula, P1, vou aplicar a fórmula, vou somar e tenho 28,73% de chances de ter menos de 2 mensagens em meia hora. Bem, essa é a forma de usarmos Poisson com uma fórmula calculadora. Existe uma operação de Poisson também via Excel. Então, aqui eu explico para vocês como que a gente chama no Excel a função de distribuição binominal de Poisson. Vocês vão abrir um Excel e vão clicar nesse botão chamado função de x. Quando vocês clicarem nesse botão, vai abrir um grid para que vocês encontrem a função. O nome da função que vocês têm que procurar é a forma como o Excel batizou, é distrib_non. Muito cuidado, gente. Distrib_non. Tem outros tipos de distribuição, certo? E usem distrib_non. Quando clicarem em distrib_non e OK, vocês terão essa janela aberta. É uma janela em que nós precisamos preencher com os argumentos dessa distribuição. Então, aqui eu coloquei um exemplo. 10% das máquinas com manutenção preventiva acabam estragando. A empresa tem 20 máquinas. Qual a probabilidade de 3 ou mais máquinas estragarem? Esse campo num underline S é o número de sucesso. É aquele nosso P0, P1, P2, lembram? Bem, qual a probabilidade de 3 ou mais máquinas estragarem? Nós caímos de novo na condição 3 ou mais, poderia ser o infinito. Então, eu vou calcular 0, 1 e 2. Ou seja, encontrando a probabilidade disso, diminuindo de 100%, eu tenho 3 ou mais.
No campo 2, tentativas, é a minha massa de dados amostral. Então, eu tenho 20 máquinas. Eu vou colocar aqui 20, ok? Probabilidade, 10% das máquinas com manutenção preventiva é a nossa média. Então, eu vou colocar, cuidado, não é 10. Aqui nós temos que colocar na opção cumulativa, na opção decimal, 0,10. E a ideia do cumulativo é porque eu vou colocar falso. A distribuição é binominal. Eu quero que é o inverso do que nós pensamos. Então, eu estou querendo calcular a probabilidade de ocorrer. Eu vou colocar falso. Infelizmente, a compatibilidade do Excel precisa que a gente utilize falso. Nós temos versão 2007 e versões anteriores, inclusive, né? Muito bem. Quando vocês preencherem isso, ele já fornece aqui a probabilidade, 0,12, ou seja, 12%. Neste exemplo, eu calculei a distribuição nominal numa massa de dados de 20 máquinas, com uma média de 10%. O número aleatório que eu quero encontrar é o 0. Observem o que eu fiz aqui. Eu calculei o 0, o 1 e o 2, 67,69. Se eu diminuir de 100%, eu tenho a possibilidade de 3 ou mais máquinas estragarem. Ou seja, a diferença será 32,3073%. Perfeito? Bem, Poisson nós vamos ver numa próxima web aula, e eu gostaria que vocês retomassem os cálculos que fizemos aqui baseados em fórmula e que fossem ao Excel e tentassem criar essa função, pode ser com este exemplo ou com qualquer outro que vocês desejem. Aguardem que enquanto as nossas aulas estiverem suspensas, eu estarei gravando essas web aulas para vocês. Gente, força! Vamos manter o equilíbrio, a inteligência emocional, vamos fazer a parte que nos compete com o menor prejuízo possível ao nosso dia a dia. Beijo, até a próxima, valeu!